Evangelho de Lucas, capítulo número 3. A gente vai ler a partir do verso 1, irmãos. Damos início a esse capítulo do Evangelho de Lucas, o terceiro. Os capítulos daqui para frente são um pouco menores do que esses dois primeiros. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, irmãos. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhes: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhes perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Amém, irmãos. Até aqui a palavra do nosso Deus. Senhor, Pai, nos abençoa, Deus, e faz com que nós possamos ser transformados, Pai, pela Tua palavra, Deus. Ela possa, meu Pai, habitar em nós ricamente, Senhor, a palavra de Cristo. Senhor, possa nos encher com Teu Espírito Santo, Pai. Possamos ter a vida direcionada para a Tua glória, Pai. Nos abençoa, nos conduz em todas as coisas, Pai. Faz com que nossos corações, Senhor, estejam agora desobstruídos, Senhor. E se assim não o tiver, meu Deus, o Senhor possa desobstruí-lo nesse momento, meu Deus, para que a Tua palavra possa penetrar no mais profundo do nosso ser, Deus. Nos abençoa, Pai. Não permite que Satanás nos arranque, meu Deus, a atenção da Tua palavra. Pelo contrário, Deus, que o Senhor seja exaltado em nossas vidas, meu Deus, ao entendermos e sermos transformados por ela, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que nós oramos. Amém. Irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande hoje, talvez na nossa época mais do que qualquer outra, que nós dividimos muito o conhecimento teórico do conhecimento prático. A gente divide muito a teoria da prática, né? Quando na verdade a palavra de Deus, ela une essas duas coisas de um modo muito claro, né? Mostra que quando a gente não consegue praticar algo, quando a gente não pratica algo, é porque a gente não entendeu verdadeiramente, né? A gente tem aquelas manias, né? A gente faz teorias, e aí existem teorias de toda a natureza, né? Na política, na economia, em todas as áreas do saber, tem a teoria, e quando a gente vê na prática, aquilo ali não funciona. Ou seja, porque não é um conhecimento verdadeiro e correto. Vejam, irmãos, nós temos meditado aqui no Evangelho de Lucas, e a gente tem acompanhado essa trajetória. A gente viu essa primeira parte do Evangelho, que vai falar a respeito da infância, tanto do Senhor Jesus, como da infância de João Batista. Nós vimos o anúncio
de João Batista, do nascimento dele, e o anúncio do nascimento de Cristo. E a gente vê que há um paralelo aqui entre Jesus e João Batista. Né? João Batista ele é apresentado na Bíblia como aquele que vai ser o precursor, ou seja, aquele que vem antes e vem para anunciar a vinda daquele que finalmente é o esperado das nações. A gente vê que ditas coisas gloriosas a respeito de João Batista, e também são ditas coisas mais gloriosas ainda a respeito de Jesus Cristo, no anúncio do nascimento deles. Nós vemos que, de um certo modo, o nascimento de João Batista foi mais glorioso do que o nascimento de Jesus, se a gente for falar humanamente falando. Né? Estava apenas a sua mãe e o seu pai, no caso de Jesus, eles estavam num local, porque não foram recebidos na casa de ninguém, não foram recebidos em nenhum local da cidade, eles estavam ali junto com os animais. Os animais foi que presenciaram o nascimento de Jesus. Jesus nasceu no local onde os animais eles se alimentavam. Né? Um local terrível para que uma criança pudesse nascer. João Batista não, a gente vê que há um pouco mais de glória, se assim a gente puder falar. Tá? Muitas pessoas ali, alegres, junto com Isabel e com Zacarias, né, os seus parentes e vizinhos, todo mundo se alegrando ali porque ela era estéril e pôde dar à luz a um filho. E desde então, desde o nascimento dos dois, nós vemos que a história de Cristo, irmãos, a história desse rei que vai nascer é diferente. A história desse rei que nasceu e que realizou sua obra aqui de salvação nesse mundo é diferente daquilo que nós esperávamos, daquilo que nós esperaríamos. Não é um rei como os reis humanos. Não é a expectativa que nós devemos ter em Cristo, irmãos. Não é a expectativa que nós devemos ter nos homens. Mas do mesmo jeito que a vida de Cristo, olharmos para Cristo, irmãos, pode não encher os olhos humanos, eles com certeza enchem os olhos da fé. Nós vimos que o mesmo Jesus, que o seu nascimento foi rejeitado pelos homens, nós vimos que tanto a profetisa Ana, como também Simeão, eles tiveram o privilégio de contemplar Jesus e eles ficaram maravilhados. A gente vê que os pastores que foram chamados ali, depois que Jesus havia nascido, também contemplaram Jesus e saíram dali transformados. Então veja, por mais que a glória do Senhor Jesus não seja como a glória dos homens, que é uma glória externa, é uma glória verdadeira e que tem o poder de transformar as nossas vidas. A gente vê então, irmãos, aqui o começo do ministério de João Batista. Lucas, como ele fala no começo do Evangelho, ele faz questão de registrar as coisas, os fatos. Ele está tentando argumentar aqui com o Evangelho a grandeza e a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele vai falar agora do ministério de João Batista, ele vai fazer questão de datar, ele vai fazer questão de mostrar qual foi o momento exato na história que isso aconteceu. E ele diz então no versículo 1 aqui do capítulo 3, no 15º ano do reinado de Tibério, César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Veja, irmãos, ele faz questão tanto de dizer o momento histórico daquilo que aconteceu, do início do ministério de Jesus, de João Batista, que ele faz isso para mostrar o momento histórico, mas também para fazer uma relação entre João Batista e os profetas do Antigo Testamento. Se nós formos olhar os livros dos profetas, vai começar dizendo, olha, no ano tal, do reinado do rei tal, e vai dizer que veio a palavra do Senhor ao profeta tal. A gente vê isso no livro de Isaías, a gente vê isso no livro de Ezequiel, a gente vê isso no livro dos profetas de modo geral. Então, Lucas está querendo mostrar que João Batista ele é um profeta, assim como todos os outros profetas do Antigo Testamento, a palavra de Deus veio até ele. Só que há uma grande diferença, muito clara aqui, que a gente consegue enxergar entre o início dos profetas do Antigo Testamento e o início aqui desse texto que vai falar a respeito da profecia de João Batista. Que muitos nomes aqui, irmãos, geralmente no Antigo Testamento é só um nome, só dizer, olha, no ano do rei tal começou a profetizar o profeta tal. Aqui não, aqui ele tem que dar vários nomes. Tem que dar o nome do imperador, tem que dar o nome do governador e tem que dar o nome dos tetrarcas aqui, que era uma espécie de reis pequenos, um governador de menor porte. Ou seja, Lucas está mostrando para nós que, olha o que estava acontecendo, olha a diferença. Se no Antigo Testamento a coisa já estava ruim e Deus já precisava levantar um profeta, ele diz, imagina como estava aqui a coisa quando João Batista começou a profetizar. Veja, não existia um reino unificado,
Não era uma divisão simples, como era a divisão de reino no Antigo Testamento. Mas a sociedade estava uma completa bagunça. Era um bocado de autoridade e autoridades contraditórias. E até mesmo dois irmãos aqui, né, Herodes, filho de Herodes o Grande, e também Filipe aqui, que também era irmão de Herodes. E é uma bagunça e eles não conseguem entrar num acordo. E a gente vê no final do evangelho que Pilatos e Herodes eles eram brigados. E a gente vê, então, irmãos, que o mundo estava uma bagunça, então, quando João Batista começou a profetizar. Mas o mundo está uma bagunça, irmãos, é o que nós podemos esperar. O mundo, desde que o pecado entrou nele, sempre esteve uma bagunça. Mas Lucas ele faz questão de acrescentar uma informação aqui. No versículo 2 ele diz, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Ou seja, ele diz, olha, quem é que estava governando na época em que João Batista começou a profetizar, mas ele vai dizer então também quem eram os sumos sacerdotes naquela época. E por que isso é interessante, irmãos, e nós devemos atentar para isso? Porque, na verdade, irmãos, na palavra de Deus, só existia um único sumo sacerdote. Não eram para existir vários sumos sacerdotes. O sumo sacerdote era justamente aquele que ia representar mais pessoalmente o Messias, o Salvador, aquele que faz a nossa mediação com o próprio Deus. Então só existia um, da mesma forma que só existe um único Senhor e Messias sobre nossas vidas, irmãos. Mas não apenas o mundo estava uma bagunça, mas até mesmo a igreja estava bagunçada. Veja, existiam dois homens ocupando essa posição que é contraditório, porque era uma posição que só poderia ser ocupada por uma única pessoa. E nessa época aqui, até esse sumo sacerdote era por indicação política, então o Império Romano é quem podia determinar quem seria o sumo sacerdote, e justamente tinham dois, porque um tinha sido nomeado sumo sacerdote pelo Império Romano, e depois ele fez umas coisas lá que o Império Romano se desagradou dele, então tiraram ele e colocaram o outro. Mas as pessoas continuaram considerando aquele outro sumo sacerdote, ou seja, ficaram dois ali que ninguém sabia quem era sumo sacerdote e quem não era o sumo sacerdote de fato. Então vejam, irmãos, num momento em que está tudo bagunçado, está tudo fora do lugar, é que João Batista, ele recebe a palavra do Senhor para proclamá-la. Veja então esse homem de Deus, irmãos. A palavra de Deus veio a ele, a João, filho de Zacarias. Veja que a palavra de Deus não veio ao imperador, a palavra de Deus não veio ao governador, não veio aos governadores menores, os tetrarcas. A palavra de Deus não veio sequer aos sumos sacerdotes. Mas a palavra de Deus veio a João. João. Onde foi que veio essa palavra de Deus? No deserto. Ou seja, veio num local afastado. Veio num local que representa, que tem um significado muito profundo na palavra de Deus, irmãos. Se nós nos lembrarmos, né, o deserto foi onde o povo de Deus representa a incredulidade do povo de Deus. O tempo que eles passaram no deserto, tentando contra o nosso Deus. O tempo que eles passaram no deserto, irmãos, murmurando. O tempo que eles passaram no deserto pecando. E toda aquela geração que foi ao deserto morreu sem entrar na terra prometida. O deserto também, irmãos, que representa quando Deus criou o universo, quando Deus criou o mundo, a Bíblia fala que a terra estava sem forma e vazia, ou seja, a terra estava deserta, ou seja, não existia vida ainda na terra. É justamente nesse local onde João Batista ele começa a proclamar a palavra de Deus. Num local que representa a incredulidade do povo, num local que representa também a falta de vida nesse mundo, mas um local também, irmãos, nós vemos que era no Rio Jordão que ele fazia isso, que representava o momento em que o povo de Deus viu também Deus fazendo grandes coisas. O Rio Jordão foi aquele que foi aberto depois do Mar Vermelho, através da liderança de Josué, para que o povo pudesse entrar na terra prometida. Ou seja, o Rio Jordão representava que Deus não estava preso apenas a uma geração. Deus não era o Deus apenas de Moisés, mas o mesmo Deus que estava com Moisés estava com Josué também para guiar o seu povo. Porque o amor de Deus e o cuidado de Deus não é para com um homem específico, mas para com todo o seu povo. Então no deserto, local que tem essa representação tão profunda, foi que a palavra de Deus veio a João Batista. E qual era a palavra de Deus, irmãos? A Bíblia diz que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Ou seja, João Batista, irmãos, ele veio justamente para dizer, está tudo errado.
Ele veio para falar aquilo que estava claro, mas que as pessoas faziam questão de se confortar, se acostumar, se acomodar naquela situação que elas estavam. No máximo, como nós fazemos hoje, nós reclamamos politicamente das coisas, mas não fazemos nada para mudar. Ou alguns querem agir, mas de modo errado, fazendo coisas contrárias à palavra de Deus, para poder consertar as coisas que estão erradas. Mas João Batista vem e diz: se arrependam do pecado de vocês. E veja, irmãos, esse chamado arrependimento era humilhante por demais para as pessoas que estavam ouvindo esse chamado ao arrependimento. Porque veja, não é como se eu e você, a gente estivesse proclamando o evangelho aí na rua para pessoas que não conhecem a Deus, nunca ouviram falar a respeito de Deus. Pelo contrário, você vai falar com pessoas que mais conhecem a Deus no mundo. Imagina quando você vai evangelizar e aí você vai falar para uma pessoa e ela vai dizer bem assim: eu já conheço a verdade. E qual é o seu trabalho? Seu trabalho é você mostrar para aquela pessoa que ela não conhece a verdade. Porque se ela conhecesse a verdade, a vida dela seria completamente diferente do que aquilo que ela está vivendo. E o que é que isso causa na pessoa, irmãos? Vai causar uma raiva, uma insatisfação. Porque, como assim? Você está dizendo que eu não sei? Você está dizendo que eu estou errado? Você está dizendo que eu tenho que mudar? Só que não apenas isso, irmãos, mas a forma que João Batista chamava as pessoas ao arrependimento era mais humilhante ainda. Por quê? Porque ele começou a pregar o batismo de arrependimento. E o que é isso, irmãos, o batismo de arrependimento? No Antigo Testamento nós sabemos que o ritual em que as pessoas passam para entrar na aliança do Senhor era a circuncisão. Os homens passavam, no seu 8º dia de vida, os homens eram circuncidados. Mas se tornou uma prática dos judeus de que quando alguém entrasse na aliança adulto, ou seja, um gentio, uma pessoa que não fazia parte do povo de Deus, além daquela pessoa ser circuncidada, ela também ia ser lavada com água, ela ia ser batizada, para simbolizar a purificação dos pecados, que ela viveu a vida toda na prática do pecado. Então, o que é que João Batista estava fazendo aqui agora? Ele estava chamando judeus, que eram as pessoas que já faziam parte do povo de Deus, e estava ordenando a elas que elas fossem batizadas, ou seja, que elas dissessem com essa atitude, e quando eles se colocavam ali para serem batizados, eles estavam dizendo: nós somos iguais aos gentios. Nós somos piores do que os gentios, né? Porque nós já fazemos parte do povo de Deus desde que nascemos, e ainda assim estamos precisando passar por esse ritual que os gentios precisam passar para ingressar no povo de Deus. Veja, irmãos, então a mensagem de João Batista não era nada fácil de ser ouvida. Ele estava dizendo: olha, vocês estão completamente errados. E veja, Deus chamar ele no deserto, irmãos, era humilhante para Jerusalém, o local onde a igreja tinha que se reunir. Porque, veja, era lá que era o local que representava a presença de Deus no mundo, mas não, ele não estava lá em Jerusalém. As pessoas tinham que sair de Jerusalém para ir para um local deserto, para ouvirem um homem vestido de um jeito estranho, falando palavras duras e reconhecerem que estão errados. Mas foi exatamente para isso que Deus chamou João Batista. E num certo sentido, irmãos, foi para isso que Deus chamou a mim e a você também. Veja que está tudo errado também na nossa sociedade, irmãos. A gente parar para pensar poucas coisas, e a gente vai ter dificuldade para pensar coisas que acontecem na nossa sociedade que estão em conformidade com a palavra de Deus. Coisas que estão, às vezes, nem em conformidade com a palavra de Deus, mas pelo menos que tem algum resquício ainda daquilo, da forma com que as coisas deveriam acontecer nesse mundo. A gente vê a confusão, irmãos, que nós falamos muitas vezes externamente, né, que nós falamos dessa confusão externa, essa confusão que nós falamos aqui, por exemplo, entre um político e outro, essa confusão aí entre as autoridades que Deus colocou, essa confusão que tem também entre os pastores, entre as denominações. Mas, na verdade, toda essa bagunça, irmãos, aqui que acontecia no Império Romano, toda essa bagunça que acontecia também na igreja, ela refletia, estava refletindo a bagunça que estava no coração do povo de Deus. Da mesma forma, nós olhamos para o mundo à nossa volta e nós vemos que está tudo bagunçado. Nosso grande problema é que nós achamos que só nós estamos bem. Que está tudo errado aí fora. O mundo está completamente errado, realmente, olha, os pastores, as igrejas, está tudo uma bagunça, mas graças a Deus que eu estou bem
que o meu relacionamento com Deus está bem, que está tudo certo comigo. Quando na verdade João Batista vem para dizer o contrário. Dizer, você precisa se corrigir. Você precisa mudar. Veja que o que João Batista está fazendo, irmãos, estava descrito no livro do profeta Isaías. Na verdade, João Batista, ele é o último dos profetas, irmãos. E a Bíblia vai falar que ele é o mais especial de todos os profetas, na verdade. É isso que Jesus quer dizer quando ele fala que nascido de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Depois nós iremos meditar isso no momento adequado. Mas veja, ele era o mais especial dos profetas porque ele foi o único profeta que fizeram uma profecia a respeito desse profeta, mas não apenas uma profecia, irmãos. Vários trechos na palavra de Deus falavam a respeito da vinda de João Batista. Esse texto de Isaías aqui que fala, né, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Veja, esse é um texto lá do profeta Isaías que fala a respeito justamente do ministério de João Batista ali no deserto. Nós também vemos no livro de Malaquias, falando que Elias havia de vir novamente. E Jesus nos explica claramente que João Batista era esse Elias que havia de vir. Ou seja, era alguém que vai vir como Elias veio no momento de incredulidade, de apostasia no povo de Deus. Elias veio e proclamou o evangelho. Vejam que a mensagem de Elias é muito parecida com a de João Batista. Qual foi o ministério de Elias, irmãos? O ministério de Elias foi fazer com que parasse de chover. Por que parar de chover? Porque Baal, ele era conhecido, uma das funções de Baal, né, ele era conhecido como o Deus da fertilidade, e uma das coisas que ele fazia era mandar chuva, né, e o povo de Deus estava adorando, em vez de adorar o Deus verdadeiro, estava adorando esse tal desse Baal. Então Deus fez com que ele fizesse parar de chover, para que o povo entendesse a esterilidade que havia no coração deles, a falta de vida, também representada pela água que estava no coração deles. Para que o povo pudesse questionar e perceber que não é Baal que manda a água, não é Baal que traz fertilidade ao povo, mas é o nosso único e verdadeiro Deus. Da mesma forma que Elias veio e demonstrou com o seu ministério que estava tudo errado, João Batista também veio para falar que estava tudo errado. Veja que ele veio, irmãos, a profecia fala que ele veio para endireitar o caminho. Ele veio para fazer com que os caminhos fossem nivelados. Essa era a função do embaixador, alguém que era enviado antes dos reis, para que quando o rei ele passasse com a sua carruagem, a carruagem do rei não ficasse balançando, não chegasse e o rei tivesse que parar ali e esperar as pessoas removerem as pedras do caminho para que o rei pudesse continuar o seu trajeto. Não, mas para que quando o rei viesse, as coisas já estivessem no seu devido lugar, estivesse já tudo em ordem. Então João Batista ele veio, irmãos, para colocar as coisas em ordem. E como que nós colocamos as coisas em ordem, irmãos? Está muito claro aqui, através do ministério e das palavras de João Batista. A única forma de nós colocarmos a nossa vida em ordem, irmãos, é através do arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, para que a nossa vida ela possa voltar, ela possa ser colocada no local onde ela deveria estar. É isso que significa a palavra arrependimento, irmãos. A palavra arrependimento significa restauração. A palavra arrependimento significa voltar, significa retornar, significa a gente ser direcionado para o local onde nós nunca deveríamos ter do local onde nós nunca deveríamos ter nos desviado. Então, a mensagem de João Batista é a mensagem de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Eu lembro, irmãos, quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade com uma coisa que sempre era falado para mim na igreja que eu fazia parte, que eles diziam assim, que sempre, cada momento da nossa vida, a gente deve pensar o que é que Jesus faria no nosso lugar, e a gente vai lá e a gente faz. Sendo que, sempre que eu lembrava disso, que eu tinha que fazer as coisas como Jesus faria, eu não conseguia, eu entrava em desespero, porque eu ficava pensando, olha, Jesus nunca ia chegar nesse lugar que eu estou. Jesus nunca ia passar por essa dificuldade que eu estou passando. Jesus nunca ia estar no meio desse problema. Jesus nunca ia ter chegado aqui, onde eu estou. E como é que eu vou fazer agora o que Jesus faria? Porque Jesus nunca estaria aqui. E de fato, irmãos, o fato de Jesus ser sem pecado, faz com que, dentro do problema, a gente não vai fazer exatamente o que Jesus fez, porque ele nunca precisou, irmãos, sair de um pecado ele mesmo. Mas a forma que eu e você, nós precisamos fazer
para resolver o problema das nossas vidas, irmãos, é olhando para Cristo, olhando para Ele, nos arrependermos dos nossos pecados. Mas perceba que a Bíblia não está falando de você apenas reconhecer os seus erros. E é por isso que eu falei da diferença, irmãos, entre o conhecimento teórico e o conhecimento prático, porque, infelizmente, muitas vezes, eu e você, nós achamos que estamos arrependidos, simplesmente porque nós conseguimos reconhecer o nosso erro. Sendo que isso é apenas o começo, irmãos. Isso é apenas o início. Isso é mais ou menos aquilo quando o médico ele dá um choque para a pessoa ressuscitar e a gente vê uma pequena mexida ali naquela tela, mas algo ainda precisa ser feito, o coração ele precisa continuar batendo, e tanta coisa vai precisar fazer, o sangue vai precisar ser bombeado para todo o corpo, e a vida vai ter que ser vivida na sua plenitude, para a gente poder realmente reconhecer que aquela pessoa ressuscitou. Veja, eu e você, nós reconhecermos que somos pecadores, a gente reconhecer até mesmo pecados específicos, isso não é arrependimento. Veja, isso é o início do arrependimento. A gente vive num mundo tão bagunçado, de fato, que as pessoas são tão orgulhosas que não querem nem mesmo pronunciar ou falar ou reconhecer os seus pecados. Que quando nós conseguimos fazer isso, nós conseguimos dizer as nossas falhas, nós já nos sentimos bem. Nós já achamos que tiramos um peso das nossas costas. Mas, irmãos, a vida cristã e o arrependimento não se trata de um desabafo. Não se trata apenas de você falar, eu sei o que está de errado na minha vida. Você precisa buscar a solução para esse problema. Você precisa buscar a solução para todos os seus problemas. E vai passar necessariamente pelo arrependimento verdadeiro. A sua vida vai precisar ser transformada. Você vai precisar ir até Cristo para que a sua vida seja transformada. Para que tenha acontecido algo no seu coração verdadeiro. Para que você tenha realmente se arrependido dos seus pecados. Veja, a Bíblia fala que, olha como ele dizia, olha como é que ele falava com as multidões, irmãos. Dizia ele, versículo 7, pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Veja, irmãos, como eu disse, a mensagem de João Batista não era fácil. Era uma mensagem que você ia lá diante dele para você ser chamado ao batismo de arrependimento, que você ia estar reconhecendo que a sua vida está completamente errada, que mesmo você fazendo parte já do povo de Deus, sua vida precisa mudar completamente, você precisa ser purificado da sua vida anterior. E ele não vai lhe chamar com carinho. Ele não vai dizer, olha, por favor, deixa eu colocar essa água aqui na sua cabeça, deixa eu lhe molhar um pouquinho. Ele diz, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Um dos nossos maiores problemas, irmãos, da nossa sociedade, isso daí praticamente todas as pessoas conseguem reconhecer, é a nossa sensibilidade. Hoje em dia não basta apenas a gente falar a coisa certa, não basta apenas a gente falar a verdade para que as pessoas se sujeitem a ela. A gente precisa falar a verdade, irmãos, com tanto jeito, com tanto cuidado, que muitas vezes a verdade deixou de ser verdade pela forma que a gente precisou falá-la. Porque vejam, irmãos, se tem uma casa pegando fogo, e as pessoas estão morrendo ali no incêndio, se eu olhar para aquela pessoa ali dentro da casa, eu estou vendo ali o fogo ali embaixo na casa dela, ela está ali em cima, e eu digo, olha, está queimando, está queimando. A pessoa não vai entender nunca, irmãos, essa mensagem. Essa mensagem não é verdadeira, porque um incêndio, ele requer que isso seja comunicado com vigor, requer que isso seja comunicado com urgência. A vida do povo de Deus, irmãos, estava completamente distante da palavra do Senhor. Eles estão caminhando e sendo conduzidos ao inferno. E o pior de tudo, veja qual é a grande crítica aqui que João Batista está fazendo a essa sociedade. Ele diz, raça de víboras, ou seja, vocês são uma corja de cobras. Vocês são descendentes da serpente. Sabe por quê? Porque vocês estão fugindo da ira vindoura. Assim como, irmãos, Adão e Eva tentaram se esconder entre os arbustos. Assim como Adão e Eva tentaram se cobrir com aquela cinta
que eles fizeram com as suas próprias mãos, com plantas que seria impossível eles cobrirem a nudez deles. Da mesma forma, ele diz, vocês estão tentando fugir da ira vindoura. Veja, irmãos, nós não devemos fugir da ira de Deus do nosso próprio jeito. Nós não devemos conseguir aliviar a nossa consciência e acharmos que estamos bem, para que a gente esteja distante da ira de Deus. Pelo contrário, irmãos, a única forma de nós resolvermos o nosso problema para com Deus, a única forma da gente se refugiar corretamente da ira de Deus, é quando nós recorremos ao próprio Deus, é quando nós buscamos ao próprio Deus, é quando nós nos arrependemos e nos dirigimos a Deus. Mas muitas vezes, irmãos, o que nós queremos fazer é dar um jeito. Nós não queremos fazer uma quimioterapia para o câncer que nós estamos passando. Nós queremos beber um pouco mais de água natural, beber menos água gelada. Nós queremos fazer um exercício físico, mas a gente não quer passar pelo tratamento necessário para um problema grave. Nós queremos dar uma solução, talvez que possa maquiar o problema. Nós queremos dar uma solução que vai fazer parecer que nós estamos bem, mas nós não queremos dar a solução que o problema requer. E é exatamente isso que estamos fazendo. A gente está fugindo da ira vindoura. A gente vai para o inferno, irmãos, com a consciência tranquila. Se alguém perguntar para nós, nós estamos bem. E veja, é exatamente assim que as pessoas vão para o inferno lá em Mateus capítulo 7, que é como é descrito. Que elas estão lá diante do Senhor Jesus e ele diz, muitos no último dia dirão, Senhor, Senhor. Mas eles serão lançados no inferno, porque eles não fizeram a minha vontade. Ele diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ele diz, muitos dirão naquele dia, mas Senhor, ou seja, muitos vão estar surpresos, irmãos. Mas Senhor, eu estava tão bem, minha vida estava tão tranquila, eu não estava devendo a ninguém. Sabe, olha, eu estava até conseguindo me dar bem com meus parentes. Estava uma vida tão tranquila, Senhor. Poucos problemas. Jesus vai dizer, aparta-te de mim, vocês que viveram como se eu não tivesse dado mandamentos para vocês. É isso que ele diz, vós que pratiqueis a iniquidade. Vejam, irmãos, não é conseguimos ficar com a consciência tranquila. A nossa consciência, ela não vale de nada, absolutamente de nada, se ela não estiver sendo alimentada pela palavra de Deus. Se a nossa consciência não estiver dizendo para nós aquilo que a palavra de Deus nos diz, então a nossa consciência não serve para nada, pelo contrário. Ela só serve como uma inimiga nossa, que vai nos induzir à ira vindoura. Veja, essa é a mensagem dura de João Batista. Ele diz, ao invés disso, ao invés de vocês tentarem maquiar o problema de vocês, ao invés de vocês quererem parecer que são convertidos de verdade, ele diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzam frutos dignos de arrependimento. Veja, irmãos, que ele chama esses frutos que vão proceder do arrependimento justamente de frutos, ou seja, o fruto, ele não necessariamente faz com que algo seja verdadeiro. O que é que eu quero dizer com isso? Uma macieira, ela não é uma macieira porque ela dá maçãs. Pelo contrário, maçãs surgem dela porque ela é uma macieira. Uma árvore, a gente vai conhecer ela pelos frutos, mas não é o fruto que faz ela ser árvore. Não é o fruto que vai alimentar ela, pelo contrário, é ela que alimenta o fruto. A árvore ela vai ser alimentada pelas raízes, ou seja, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Ela tem que estar fundamentada pela fé em Cristo Jesus. E as nossas obras então vão fluir de nós. Nós vamos dar frutos dignos de arrependimento. Mas os frutos precisam ser vistos na nossa vida. Independente de qualquer coisa, independente dessa explicação, você não pode dizer que uma macieira, ela é uma macieira verdadeira e ela está bem e saudável se ela não estiver produzindo maçãs. Se uma árvore ela não está produzindo frutos, ou ela não é de forma nenhuma aquela árvore que ela diz ser, ou ela está doente e estéril. A nossa vida, irmãos, precisa produzir frutos dignos de arrependimento. Nada pode nos dar segurança, irmãos, de salvação, se a nossa vida fala o contrário daquilo que nós falamos. Veja, a mensagem é dura,
Ele diz, produzam frutos dignos de arrependimento. E o que é que ele já antecipa uma pergunta, um comentário que eles poderiam fazer, o que é que eles poderiam dizer? Não, mas olha, mas nós somos filhos de Abraão. Nós temos por pai Abraão. E ele diz, eu vos afirmo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, irmãos, você vai dizer, não, mas olha, mas eu tenho certeza da minha salvação. Olha, mas eu tenho certeza de que eu estou bem com Deus. Porque eu conheço o Evangelho. Porque eu nasci numa família de crente. Porque eu tive uma experiência com Deus maravilhosa já. Ele diz, produza frutos dignos de arrependimento. Senão, tudo que você puder falar vai ser só uma forma de você estar sendo induzido pela sua consciência, pelas suas experiências, pelos seus pensamentos, pelos seus argumentos, a ira vindoura. Ele diz, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Veja, irmãos, o arrependimento é algo urgente. Ele diz, o machado já está posto à raiz da árvore. Veja, se ele dissesse que o machado está posto no galho da árvore, aí você poderia ficar tranquilo, porque não, mas vai derrubar um galho, depois a árvore ela consegue colocar outro galho, depois consegue fazer ressurgir. Não vai acabar a árvore porque o machado está no galho, ou até mesmo o machado no tronco. Se o machado está no tronco, vai ser mais difícil para a árvore se restabelecer, mas ela pode conseguir voltar. Mas ele diz, o machado está posto à raiz da árvore. Ou seja, quando você tomar consciência de que o problema é sério, quando você for querer achar que realmente o problema é sério, que você precisa se arrepender dos seus pecados, ou seja, quando Cristo voltar, irmãos, e todo joelho se dobrar diante dele, quando as pessoas virem ele vindo em poder e grande glória, e elas disserem, eita, está vendo, realmente Deus existe, eita, está vendo, realmente ele vem julgar esse mundo, o machado já vai ter arrancado a raiz da árvore, irmãos. O arrependimento, ele é essencial, ele é urgente. Nós precisamos nos arrepender o quanto antes. Nós não devemos esperar para amanhã abandonarmos os nossos pecados. Nós precisamos abandonar o nosso pecado agora. Veja, o que mais que ele fala? Na verdade, agora as multidões que vão perguntar para ele diante dessa palavra. Veja, irmãos, como é que as pessoas recebem uma palavra dessa? Como é que é o natural de uma pessoa receber uma palavra dessa? É dizer, meu amigo, quem é você? Você está pensando que você é quem para você falar assim comigo? Eu sou filho de Abraão. Você está pensando que você é quem? Quem é você? Quem foi que lhe constituiu aqui profeta entre nós? Qual é a sua linhagem aí? De onde foi que você veio? Por que você está no deserto? Por que você não está em Jerusalém pregando? O natural é que as pessoas rejeitem essa mensagem pela dureza dela. E as pessoas vão ter suas desculpas. Ele não falou do jeito certo. Ele, rapaz, olha, meu problema com ele não é nem as coisas que ele está falando, mas é o jeito que ele está dizendo. E, obviamente, irmãos, a gente deve se preocupar em falar as coisas da melhor forma possível. E muitas vezes a melhor forma possível vai ser, aparentemente, a pior forma possível. Mas nós não podemos usar de desculpa a forma que o mensageiro se comportou para não recebermos a mensagem se ela for verdadeira. Essas multidões aqui receberam a mensagem de um modo inesperado, irmãos, humanamente falando. Qual foi a forma que eles receberam? Diferente do que geralmente era a forma que as pessoas recebiam a mensagem no Antigo Testamento. No Antigo Testamento eles iam lá e rejeitavam o profeta e diziam que o profeta está mentindo. Iam querer ouvir um profeta de Baal para poder ver se Baal não tinha uma mensagem melhorzinha do que essa mensagem. Mas o que as pessoas falaram, irmãos, foi: que havemos, pois, de fazer? Deus, ele operou de fato, irmãos, é claro, isso aqui, num tempo tão bagunçado, num tempo onde tinha 2 sumos sacerdotes, ele pregou uma mensagem dura como essa. E como é que as pessoas responderam? Que havemos, pois, de fazer? Deus operou no coração dessas pessoas. E aqui a gente está vendo um fruto digno de arrependimento. O primeiro fruto, talvez, de arrependimento é você dizer: o que é que eu preciso? O que é que eu preciso fazer? Como eu faço para poder mudar? A gente reconheceu o nosso erro, e a gente sabe que precisa mudar. E eles então perguntam: como é que a gente pode mudar? O que é que nós precisamos fazer? E, irmãos, essa é a mesma pergunta que as pessoas fazem
para Pedro no livro de Atos, quando ele prega o evangelho, né? Lucas registrou lá também, registrou aqui. Quando Deus opera no coração das pessoas, elas não vão dizer, olha, mas não gostei do tom do pastor, não gostei disso, daquilo outro, minha vida não precisa, eu vou dizer o que é que eu preciso mudar na minha vida. Tudo bem, realmente eu não sou perfeito, então eu vou dar uma melhoradazinha. Não, irmãos, a pessoa que está com o coração realmente quebrantado, arrependido, ela vai diante da palavra de Deus, no caso aqui aos profetas e os apóstolos, e ela pergunta, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu preciso fazer? Ou seja, a disposição do coração dela é mudar tudo o que precisa ser mudado. E então a resposta que João Batista dá, ele é bem prático aqui, irmãos. Ele trata de questões bem práticas aqui. Ele diz, quem tiver 2 túnicas, reparta uma com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui, irmãos, para as multidões? Ele está dizendo, abandone a sua vida egoísta. Ame o seu próximo. Ele está dizendo, você vai amar o próximo, porque você entende que essa vida aqui é passageira. Você entende que o seu tesouro, você tem colocado o seu coração nessas coisas, e você precisa abandonar isso. Você precisa mudar a disposição do seu coração. Veja, irmãos, como é que é a mudança da disposição do coração que João Batista ele propõe para nós. Ele não diz, olha, você que é milionário, comece a ajudar os pobres. Não é isso que ele fala, irmãos. Ele diz, você que tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Ou seja, veja a disposição do seu coração, irmãos. Não é você vai se preocupar com alguém quando você já resolveu todos os seus problemas, todas as suas preocupações já estão resolvidas, então agora você vai se preocupar com alguma pessoa. Ele diz, então você vai caminhar junto com os seus irmãos. E aí a gente vê, irmãos, que todo tipo de pessoas iam se arrependendo, iam questionando João sobre como que elas deviam agir. E ele diz, foram também publicanos para serem batizados e perguntaram, mestre, que havemos de fazer? E respondeu-lhe, não cobreis mais do que o estipulado. Né? Publicanos, irmãos, eram os cobradores de impostos, né? Como se fosse o auditor da Receita hoje. E diz, o que é que a gente vai fazer? Nessa época aqui, irmãos, o Império Romano deixava os cobradores de impostos roubarem à vontade. Eles diziam, olha, a meta é tanto. Você, depois que depositar, mandar para o tesouro aqui de Roma tanto, você pode pegar aí quanto você quiser, o excedente é tudo seu. E se eles vierem reclamar, a gente vai mandar eles calar a boca e vai matar uns 2 ou 3, vai prender uns 4 e eles vão ficar quietinhos aí. Ou seja, o governo dava respaldo para que esses cobradores de impostos, eles roubassem as pessoas. E aí, então, o que é que João Batista fala? Ele diz, vocês vão cobrar apenas aquilo que é justo, aquilo que foi estipulado, aquilo que é de acordo com a lei. E aí também soldados perguntaram para João, e nós, o que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, o vosso salário. Veja, irmãos, os soldados, perceba que cada pessoa, irmãos, dependendo da nossa função na sociedade, o nosso trabalho, a nossa vida, o nosso contexto, nós vamos ter tentações específicas. De modo geral, ele fala aqui para as multidões, você comece a parar de enxergar você como o centro do mundo. Se você começar por aí, você já vai estar produzindo um fruto muito bom de arrependimento. Se você começar a pensar nas outras pessoas, o tanto que você pensa em você mesmo. Para os publicanos e os soldados, ele já deu respostas mais específicas. Ele diz, olha, você não vai cobrar, não vai defraudar ninguém, não vai roubar de ninguém. Para o soldado diz, por mais que você seja tentado, você tem aí poder, você está armado, você tem autoridade, você representa o império, você pode fazer o que você quiser com quem quiser. Você pode, em vez de se contentar com o seu salário, você pode ir lá e roubar das outras pessoas. Você pode maltratar as pessoas quando você estiver num dia ruim, brigou com sua esposa, vai lá e bate nos 2, num 3 na rua. Ele diz, você não vai maltratar ninguém, você não vai fazer denúncia falsa, e você vai se contentar com o vosso soldo. Você não vai tentar enganar as pessoas, mentir, para que elas comprem o seu produto. Você não vai enganar o seu chefe, fingindo que você está trabalhando, se você de fato não está trabalhando. Você vai estudar, se a sua responsabilidade é essa. Seja lá o que você for fazer, você vai fazer lembrando que Deus está vendo tudo. Você vai fazer sabendo que os olhos de Deus estão sobre você. Você vai fazer lembrando o seguinte, você não veio aqui, você não disse que está verdadeiramente arrependido, você não reconheceu o seu pecado, você vai continuar
tentando dar uma solução sua para o seu problema, ou você está disposto a que sua vida seja completamente transformada pelo Evangelho? Você está disposto a mudar a sua postura por causa do Evangelho? É isso que João Batista diz a essas pessoas, irmãos. A nossa vida está completamente errada. E imagina como não deveria ser para um publicano, irmãos, acostumado a roubar das pessoas. Ele parar de roubar. Parece uma coisa tão simples, né? Parar de roubar. Mas, irmão, você já programou o seu orçamento lá com todo aquele roubo, todo aquele dinheiro de todas aquelas pessoas. Você agora vai criar um problema para você mesmo, se você não continuar roubando. Você está numa situação muito difícil. A gente lembrar de Zaqueu, irmãos. Zaqueu, ele provavelmente se tornou um homem muito, mas muito pobre. Porque ele era um cobrador de imposto, ele diz, olha, se em alguma coisa defraudei alguém, e certamente defraudou, ele diz, vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, irmãos, a fortuna toda que ele tinha foi embora da noite para o dia. Porque ele se arrependeu verdadeiramente. Ou seja, ele teve que mudar o padrão de vida dele. Ele teve que mudar agora a sua forma de trabalhar. Ele teve que mudar a sua vida completamente. Porque Jesus Cristo entrou na sua casa. E o que foi que Jesus disse para ele, irmãos? Você lembra o que Jesus Cristo disse para Zaqueu? Quando ele disse que vai devolver e vai muitas vezes mais devolver aquilo que ele roubou? Ele diz, hoje entrou salvação nessa casa. Veja, Jesus não disse assim, calma Zaqueu, você está exagerando meu filho, não precisa isso tudo não. Isso aí já é um radicalismo aí da sua parte. Não, irmãos. Veja, Zaqueu, ele encontrou um tesouro. Ele encontrou o Evangelho. Ele encontrou a salvação em Cristo Jesus. E ele então teve a disposição de abrir mão de tudo o que ele tinha. De tudo que para ele era considerado valioso. Para que agora ele pudesse viver para a glória de Deus. Não é fácil, irmãos. Não foi fácil para Zaqueu. Não foi fácil para esses publicanos, para esses soldados, para essas multidões fazerem uma coisa simples. Veja, irmãos, as pessoas aqui nessa época não tinham muitas roupas que nem a gente não. Elas tinham geralmente uma roupa só. E passavam o ano todo vestido com aquela roupa. Um ou outro é que tinha esse privilégio de ter uma roupa a mais. Veja, não eram 10 roupas a mais. Não era ter roupa no guarda-roupa que nunca vai usar. Tinha uma roupa só a mais, é um pouco mais. Eu tenho um pouco mais daquilo que eu necessito. E o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir. Ou seja, eu não vou ter mais como confiar naquilo que eu tenho. Porque eu não tenho mais. O coração meu não vai mais poder estar nessas coisas, porque eu não tenho mais elas. É exatamente isso que é a gente confiar em Cristo, irmãos. Não é que nós não possamos ter as coisas, mas o nosso coração não pode estar em absolutamente nada disso. Veja, a gente para ajudar alguém, a gente diz, eu não posso porque está difícil, não está sobrando nada. Não está sobrando, está difícil para eu me sustentar, está difícil para eu conseguir viver. E geralmente está difícil mesmo, irmãos. Geralmente a vida não está fácil para ninguém. Mas se a gente for esperar, a nossa vida está perfeita para a gente poder ajudar as outras pessoas, a gente nunca vai ajudar ninguém. Veja que o chamado do Evangelho, irmãos, não é simplesmente para você fazer boas obras, boas ações nesse mundo. O que a Bíblia quer nos ensinar com isso, o que Lucas quer transmitir com essa mensagem, não é, olha, se você der dinheiro para as pessoas, se você ajudar elas financeiramente, se você der roupa para quem não tem roupa, então você está mostrando que você é uma pessoa salva. Não é isso, irmãos. O que Lucas está falando, se a gente olhar o contexto todo do Evangelho de Lucas, ele está se dirigindo especificamente a pessoas ricas, pessoas que têm o dinheiro como seu próprio Deus. Veja, se os irmãos se lembrarem, ele vai contar a parábola do homem lá que tinha um celeiro e que construiu lá um celeiro maior para poder caber tudo que ele tinha dentro. E Jesus diz, louco, amanhã pedirão a tua alma, o que tu tem, para que vai te servir. Jesus ele vai condenar muito as pessoas que confiam de qualquer forma na riqueza. E aí não só a riqueza, irmãos, mas qualquer coisa que o seu coração está colocado nela e tem lhe impedido de buscar a Deus. Veja, por que é que você não tem buscado a Deus? Por que é que você não tem vivido para a glória de Deus? Talvez você nem saiba disso, sabe por quê? Porque você está tão tranquilo da sua vida do jeito que está, que você não está nem preocupado em saber quais são os seus reais problemas. Mas veja, o que João Batista nos chama a fazer, o que o Evangelho nos chama a fazer é
olhe para o seu coração e arranque de lá tudo que tem ocupado o lugar de Deus. Se arrependa verdadeiramente. Coloque o seu coração diante do Senhor e diga: eu posso ter tudo, ou posso não ter nada. Se eu tiver o mundo todo, nada vai me acrescentar. E se arrancarem de mim o mundo todo, eu não perdi nada, porque o meu tesouro é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos cantar, irmãos, o Salmo 126.